Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Zero até se aposentar. Esse quadro que eu criei aqui no canal, no mês retrasado, basicamente para mostrar como você pode conseguir montar uma carteira pensando na aposentadoria, mesmo com zero conhecimento, porque aqui eu te ensino passo a passo, e mesmo com pouco recurso financeiro também. No primeiro vídeo deste quadro, do Zero até se aposentar, eu fiz um primeiro aporte de R$4.000 mensal e combinei com vocês que eu ia fazer um aporte novo, todos os meses de R$500. Na verdade, esse vídeo era para ter saído no mês de maio, acabou não saindo por uns problemas pessoais, então por isso que eu estou gravando agora, no começo de junho. Mas no mês de maio, por mais que eu não gravei o vídeo, eu fiz o aporte, eu fiz o investimento no final do mês. Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os investimentos, porque vão entrar ativos novos na carteira do canal, tanto fundos imobiliários quanto ações, e no final desse mês de junho eu vou gravar um outro vídeo com um novo aporte. Lembrando que os aportes que eu estou fazendo aqui agora é de R$500 todos os meses. E eu mostrei para vocês também no primeiro vídeo, que para quem não assistiu é muito importante que você assista, porque lá eu expliquei o motivo por trás, qual a estratégia que eu estou fazendo aqui com a carteira do canal. Que eu acho que muitas pessoas que começam e entram no mundo dos investimentos, acho que a maior dificuldade de quem começa a investir não é nem fazer o investimento em si na prática, é saber aonde investir todos os meses, porque muitas vezes as pessoas ficam refém de vídeos na internet. Ah, preciso ver a dica de um youtuber, preciso ver a dica de alguém no Instagram. E muitas vezes, quando você assiste essa dica de alguém, esse vídeo de alguém, para poder saber o que comprar, muitas vezes já passou o time. Às vezes a pessoa comprou até editar o vídeo, subiu o vídeo no YouTube e você assistir, você perdeu o time. Não adianta nada você comprar coisas boas, mas não a preços convidativos. Tem a hora certa de você comprar, tanto fundos imobiliários quanto ação. Não adianta nada você comprar uma boa ação se ela não tiver num preço de entrada muito bom. Sempre que eu vou fazer uma mentoria ou uma aula com aluno, eu sempre dou o exemplo de uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica aqui, por exemplo, se eu colocar água gelada nela, ela vai manter a água gelada o dia inteiro. Ela é versátil, ela é prática, consigo levar na academia, consigo levar no carro, consigo deixar aqui no escritório. Ela tá sempre comigo porque mantém a água geladinha. Se eu quiser pôr café, vai manter o café quente por bastante tempo também. Então vamos dizer que essa garrafa aqui custa R$80. Pô, R$80 é um preço justo por essa garrafa. E se eu te disser que essa garrafa agora não custa R$80? Ela mantém as mesmas qualidades, só que agora ela custa R$500, R$600. Vale a pena o preço? Não vale o preço. Por mais que tenha todas as qualidades, mantenha água gelada por muito tempo, ela é versátil, leva para qualquer lugar, ela não está num preço bom de entrada. Porém, se essa mesma garrafa agora estivesse custando R$20, pô, eu iria comprar mais essa garrafa ainda, para deixar talvez uma no meu carro, para deixar uma talvez, sei lá, no quarto. Perceba que não adianta você comprar bem as coisas, né? Você tem que comprar a preços convidativos, tem que ser aquele bom ativo, que tem todas as qualidades, gestores competentes, demanda inelástica, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, mas se não passar no critério de valor, de preço, não adianta você fazer aquela compra, tá? No vídeo 1 a gente tinha comprado algumas empresas de bens materiais, que é a Kepler Weber, a gente tinha comprado também a Klabin e alguns fundos imobiliários. E no vídeo de hoje vai entrar alguns investimentos novos na carteira do canal. Então neste novo aporte que eu fiz na carteira do canal, que eu já investi, foi o valor de R$500, tá? Esses R$500 eu dividi da seguinte forma, porque eu tinha combinado com vocês que eu iria investir aproximadamente na minha carteira 32% em investimentos de renda fixa e os outros 68% basicamente iriam ficar em investimentos de renda variável. Então esses R$500 eu vou dividir da seguinte forma, eu vou colocar R$150 em investimentos de renda fixa, já vou explicar para vocês qual foi o que eu fiz, e os outros 350 eu vou colocar em renda variável. Aí aqui, hoje, neste aporte, eu vou dividir em ações brasileiras e fundos imobiliários. Hoje, neste mês, eu não vou investir no exterior, inclusive eu quero mostrar para vocês como que está a rentabilidade da minha carteira daquela primeira vez que eu fiz os investimentos e quais foram os proventos, os dividendos que eu já ganhei. Então, nesse novo aporte, eu vou fazer esta alocação, R$150 em renda fixa e R$350 em renda variável, dividindo em ações e fundos imobiliários. Na parcela de investimento de renda fixa que eu vou fazer, eu até pensei em montar um caixa para ensinar vocês como criar um investimento para reserva de emergência, como explorar mais investimentos de renda fixa. E um adendo muito importante, essa carteira aqui do canal é uma carteira para aposentadoria. Então é normal que os investimentos que eu faça ali vão chacoalhar no curto prazo, ainda mais nesse ano que é um ano eleitoral aqui no Brasil, tem muita coisa acontecendo nessa corrida para a presidência. E também eu quero uma carteira com focos um pouco em dividendos. Eu quero receber esses dividendos para mostrar para vocês que como vocês podem montar uma carteira diversificada
mesmo começando do zero, mesmo com pouco conhecimento e mesmo com pouco dinheiro. Então eu quero empresas ali que são de crescimento, como é algumas que eu comprei no passado, mas neste novo aporte eu vou comprar algumas empresas que são já vacas leiteiras, né? Tem aquelas empresas que já são grandes, consolidadas, que entregam bons dividendos. Eu também quero empresas que pagam bons dividendos. É por isso que uma das escolhas das ações que vai entrar na carteira hoje foi pensando nisso. Vamos focar primeiro no investimento de renda fixa que eu fiz dessa vez. No dia que eu fui fazer aporte, o Tesouro Renda Mais, ele deu uma disparada muito grande. E eu comentei com vocês no último vídeo que eu queria fazer esse investimento pensando em ganhar com marcação a mercado. Porque o investimento que eu tinha feito no nosso último vídeo era o Tesouro Renda Mais 2065, que basicamente o Tesouro Renda Mais ele é um investimento que é focado para você planejar a aposentadoria, mas neste caso, o objetivo não é ficar com ele até o vencimento, porque o vencimento dele é 2084, né? Eu ficaria ali pagando até 2065 e receberia ali um complemento para minha aposentadoria até 2084. Mas a ideia é eu sair antes, sair dele daqui uns 2, 3 anos, para ganhar com marcação a mercado. E a taxa que ele estava pagando no dia que eu fiz o aporte era de IPCA, que nada mais é do que inflação, mais 7,03. Era uma taxa excelente, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Inclusive, hoje, essa taxa ainda está alta, tá? Então, para quem entende um pouco de marcação ao mercado, talvez seja uma oportunidade muito boa. Se você não entende, eu sugiro que você não faça isso, porque se você vender no momento errado, você pode ter um prejuízo. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto, vou até atualizar a página para vocês, mas quando eu entro aqui e procuro por Renda Mais, a taxa ainda está acima de 7%. Ainda assim, é uma excelente taxa. Então, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, que a taxa tinha caído um tempo atrás, agora ela voltou a subir. Então, eu peguei os R$150 da parcela da renda fixa neste investimento que é o Tesouro Renda Mais 2065, peguei a 7,03, IPCA mais 7,03. Então, já fiz a compra, eu gravei o dia que eu fiz a compra, eu vou mostrar para vocês aqui enquanto eu estou falando. Agora, pegando ali os investimentos de renda variável, para o vídeo não ficar tão comprido, dessa vez eu comprei só ações e fundos imobiliários. Não fiz a parcela de investimentos no exterior. Provavelmente no próximo aporte, dependendo de como for, eu vou pegar um pouco de investimentos no exterior. Então, as ações que eu peguei foram ações do setores perenes. O que é ação do setor perene, Gabriel? São aqueles tipos de ações que, independente do que acontece na economia, que acontece na política, que acontece no mundo, eles podem sofrer no curto prazo, mas são as primeiras a voltarem, as primeiras a continuarem rendendo, que sempre deram certo lá no passado, e a probabilidade de continuar dando certo no futuro é muito grande. Então, basicamente, eu acho que um exemplo que eu gosto de dar, que fica muito palpável, muito fácil de entender, é a gente voltar para a época da pandemia. Na época da pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa, não poderiam viajar, quais são as primeiras empresas a serem impactadas, as primeiras empresas a sofrerem com isso? Foram empresas de turismo, afinal de contas ninguém poderia viajar, foram empresas de aviação, afinal de contas se ninguém podia viajar, ninguém podia entrar no aeroporto, né? Acho que quando ficou muito feio ali, os aeroportos, as companhias aéreas acabaram sofrendo bastante. Então são esses tipos de empresas que, se acontecer algum tipo de crise, elas vão sofrer. Outros tipos de empresas que sofrem muito, que têm essa demanda mais cíclica, são empresas do setor de varejo, Casas Bahia, Magazine Luiza, são empresas que quando a taxa de juros está nos patamares elevados, que é como a gente está hoje, no patamar de 14,50, elas sofrem, porque se o custo de pegar dinheiro emprestado fica mais alto, as pessoas tendem a emprestar menos dinheiro em circulação da economia, com menos dinheiro em circulação da economia, as pessoas tendem a consumir menos, ou pelo menos comprar menos produtos que não são essenciais para a vida, como alimentação, eles tendem a comprar menos. Eu não vou trocar de sofá agora, eu não vou trocar de geladeira agora, porque não é essencial. Eu vou comprar alimentação, eu vou pagar energia elétrica, eu vou pagar a água. Então perceba que, só de dar esse exemplo para vocês percebem que esses tipos de empresas de aviação, companhia aérea, empresa de turismo, empresas de varejo, sofrem muito e depende muito de como está a economia. Agora, em contrapartida, as empresas que têm a demanda inelástica, que é o quê? Independente do que está acontecendo, a gente continua utilizando os seus produtos ou serviços, como o saneamento. Se acontecer uma crise, alguma coisa, uma guerra, eu vou continuar utilizando banho, tomando banho, eu vou continuar lavando a louça, eu vou continuar lavando a mão, eu preciso de água no meu dia a dia para é questão de higiene. Energia elétrica, para tudo, hoje a gente precisa de energia elétrica. Para mim gravar esse vídeo aqui, eu preciso de energia elétrica para carregar a câmera, para ligar a iluminação, para subir o vídeo pelo computador. Então a gente usa energia elétrica no nosso dia a dia. Alimentação, materiais básicos.
seguros, por exemplo, serviços financeiros como transações de bancos. Então são empresas que, independente do que acontece na economia, a gente vai continuar utilizando seus produtos ou serviços. Então eu quis comprar uma empresa de dois setores diferentes, pensando nesse segmento, setores de empresas perenes, que independente do que acontece na economia, a gente vai continuar utilizando seus produtos ou serviços. E a empresa que eu escolhi, fiz uma análise bem criteriosa, é o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, eu peguei ela em dois segmentos diferentes. Tem o Banco do Brasil de fato e tem a BB Seguridade, que é a parte de seguros do Banco do Brasil. Então foram essas duas ações que eu incluí na carteira do canal. São empresas boas que historicamente têm um PL atrativo. Quando a gente entra aqui, por exemplo, no site da Status Invest, a gente consegue ver que a BB Seguridade é uma empresa que nos últimos 12 meses entregou bons dividendos, é uma empresa que historicamente tem uma rentabilidade muito boa, a gente consegue ver os números dela também aqui, a gente consegue até comparar com o passado. O legal aqui do site da Status Invest é que você consegue ver esse gráfico aqui do lado e você consegue comparar o passado. Se você pegar o PL aqui da BB Seguridade, ela já esteve mais caro lá atrás. Agora aqui ela está mais barato, ela está no patamar de entrada muito bom, na minha opinião, tá? Um ROI excelente de 72%. Aqui a gente vê que não tem dívida e realmente a empresa de seguro não pode ter dívida, porque se acontecer um sinistro, a empresa tem que ter muito dinheiro em caixa, inclusive. A gente consegue até ver essa questão de dinheiro aqui em caixa, ó. Disponibilidade, 6 bilhões 378 milhões de reais. Ou seja, empresas de seguro não podem ter dívidas. Aqui a gente consegue ver o histórico de lucro da empresa. Se eu colocar aqui nos últimos 10 anos, a gente vê que é uma empresa que tem lucros constantes e crescentes. Eu vou tirar o payout, que é o quanto ele paga para os acionistas, e os proventos, que, diga-se de passagem, paga muito bem. Mas se eu olhar o histórico de lucro da empresa, pegando aqui de 2021, se você olhar aqui, ó, 2022, 2023, 2024 e 2025, 2026 não terminou ainda, por isso que está nesse patamar, é uma empresa que tem lucros constantes e crescentes. Então faz todo sentido entrar na carteira do canal, tá? Então essa aqui é a parte de seguradora. A outra empresa que entrou é o Banco do Brasil. Ultimamente, o Banco do Brasil não entregou tantos dividendos como no passado, mas sim, é uma boa pagadora de dividendos. E descendo aqui também para os indicadores, é uma empresa que sempre esteve com o seu preço sobre o valor patrimonial, que é um dos indicadores de valuation, para dizer se a empresa está barata ou está cara, muito baixo. Obviamente, sempre teve muito baixo pelo risco político de ser uma empresa estatal. Mas é uma empresa que eu gosto bastante, tá? Eu tenho também na minha carteira pessoal e agora estou colocando ela na carteira do canal. Então essa aqui é a empresa do setor financeiro que vai entrar na carteira do canal. Eu quero ter algumas empresas de setores diferentes na carteira do canal. Talvez a gente não tenha de saneamento ainda, mas pode ser que nos próximos aportes entre uma empresa de saneamento. Então eu fiz a compra, eu comprei só um pouquinho do BB Seguridade, já coloquei também aqui na Status Invest, que inclusive a Status Invest é essa plataforma que eu utilizo para consolidar minha carteira do canal. Se você quiser fazer a sua integração com a B3, ela já puxa todas as informações. Vamos dizer que você tem a conta na Nubank, na XP, na Inter e queira ver tudo os seus investimentos no local só, inclusive os proventos, os dividendos que vai cair no local só. Eu indico a Status Invest. Inclusive, elas têm alguns planos aqui que você consegue até ver recomendações de investimentos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, esses dias alguma pessoa me perguntou, Gabriel, como que está a empresa, que é o código dela, é a Axia. Se eu pegar aqui a Axia 3, essa empresa aqui, por exemplo, que é uma empresa que paga dividendos, aqui neste módulo da Status Alpha e também aqui ó, no módulo Forward Cash, ele me mostra qual é o preço que essa ação poderia chegar, que é o preço-alvo. Então essa ação hoje custa R$ 51,36, que é o preço atual dela aqui. Ele me mostra que essa empresa tem o potencial de chegar até R$ 65. Então ele mostra aqui ó, os analistas, o que eles acham. No caso aqui, ó, avaliação dos analistas. Se eu olhar aqui, ó, 8 analistas acreditam que eu devo comprar essa empresa com muita força, né? Comprar bastante, porque sim, apresenta uma baita de uma oportunidade. Então o legal da Status Invest, que além de você conseguir olhar, analisar os investimentos, é uma plataforma que você consegue consolidar tudo no local só, ver tudo no local só e ainda assim ter recomendações de investimentos. Hoje tem planos da Status Invest mais a Suno Start para você ter recomendações com foco em renda mensal por menos de R$ 8.
E o mais legal é que se você utilizar o meu cupom, que é o Gabriel Kosek, você vai pagar ainda mais barato. Então, se você tem interesse, aproveite essa oportunidade. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Então vamos continuar com a carteira aqui do canal. Então eu já falei para vocês das ações que a gente comprou, do investimento em renda fixa que eu comprei, e agora eu vou falar dos fundos imobiliários. Eu comprei um fundo imobiliário que já tinha na carteira do canal e comprei um outro novo fundo imobiliário. O fundo imobiliário que entrou na carteira do canal é o fundo imobiliário que é o XPML11. Talvez seja um dos fundos imobiliários de shoppings mais famosos que existem no segmento de shoppings. E aqui, o XPML11 é um fundo imobiliário que historicamente paga também bons dividendos, a gente consegue até ver o histórico de pagamentos de dividendos dele. Em 2025 a gente vê que teve dividendos constantes, em 2026 também se manteve constante até hoje. Se a gente pegar aqui, ele dá mais ou menos um 0,85% ao mês. Então, para quem comprou uma cota hoje de R$ 107, está recebendo em média um dividendo de 92 centavos por cada cota. Uma das coisas que eu gosto de olhar no fundo imobiliário é fazer uma tríade de análise prévia antes de ir mais a fundo. Então eu olho o quê? O dividendo. Eu gosto de fundos imobiliários que paguem pelo menos 8% ao ano. Obviamente, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas sim, 10% é um baita dividendo, tá? Outra coisa que eu gosto de olhar é liquidez média diária. Eu gosto de comprar fundos imobiliários que tenha pelo menos 1 milhão de liquidez diária. Esse aqui tem 18 milhões de liquidez diária. E, por último, e não menos importante, o preço. O preço de entrada é muito importante. Lembra do exemplo da garrafa térmica que eu dei no começo do vídeo? Aqui a gente tem o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que quando está abaixo de 1 indica um desconto, acima de 1 pode ser que ele esteja caro demais, e quando ele está em 1, quer dizer que está no seu preço justo. Hoje ele está em 0,97, ou seja, representando um desconto aí de basicamente 3%. Então depois que ele passa nessa tríade de análise prévia, aí sim eu vou mais a fundo. Mas o XPML11 ele é um fundo imobiliário muito bom. Aqui no relatório gerencial eu consigo ver todos os shoppings que este fundo imobiliário tem. A maior participação dele aqui é o Catarina Fashion Outlet, que inclusive em abril ele aumentou a participação em 17,99%. E esse outlet, inclusive, fica meia hora aqui da minha casa. Esse final de semana eu fui lá levar a minha mãe comemorar o aniversário dela e é um baita de um outlet muito grande, com várias lojas ali. Eu sempre gosto de fundos imobiliários de shoppings porque você consegue diversificar muito bem a sua receita, porque afinal de contas, por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados para os cotistas. Então um shopping, tem várias lojas, então o risco de vacância é muito baixo. Se um inquilino sair desse shopping, tem muitos outros lojistas pagando aluguel. E isso que eu tô falando de um shopping, só que um XPML11 são uma porrada de shoppings espalhados pelo Brasil. Aqui mesmo, neste gráfico, você consegue ver quantos shoppings tem e a participação de cada um. Hoje a maior participação é no Catarina Fashion Outlet. E como falei para vocês, tem várias lojas, tem espaço publicitário, tem receitas com estacionamento. Então você comprar fundos imobiliários de shopping é uma maneira muito boa de você diversificar seu portfólio só em fundos imobiliários, tá? Então eu gosto bastante deste fundo imobiliário. Aqui você consegue ver o histórico de transações desse fundo imobiliário, o que ele comprou, o que ele vendeu, se ele aumentou a participação, se ele diminuiu a participação. Então é um fundo imobiliário que, diga-se de passagem, é muito bom. Eu acho que a gente está num momento muito bom de comprar boas ações, bons fundos imobiliários por preços convidativos, porque a taxa de juros do Brasil ela está alta e era para começar a cair com mais força, só que o Banco Central está revendo ali no Boletim Focus e a chance de diminuir cada vez está ficando ainda menor, ou seja, era para cair para 12 e pouquinho no final do ano, agora corrigiu para 13, agora para 13,5. Então com isso a gente tem mais tempo para comprar renda variável a preços melhores. Então, para quem está em fase de construção de patrimônio, é uma baita oportunidade. Então, é por isso que eu aproveitei para comprar alguns fundos imobiliários, que é esse XPML11, e os investimentos ali também em ações, que é o BB Seguridade e o Banco do Brasil. E esse XPML11 eu comprei uma cota, paguei R$ 107,05. E desses R$ 500 que eu tinha aportado para o mês de maio, tinha sobrado mais ou menos ali uns R$ 40. Então, aproveitei para comprar um fundo imobiliário que a gente já tinha na carteira, que era o GGRC11, que é um fundo imobiliário logístico e industrial, que inclusive, a gente já tinha visto ele no último vídeo, mas ele ainda assim paga bons dividendos, tem a liquidez ali acima de 1 milhão e ainda assim apresenta um baita desconto de 8%. Bom, esse GGRC11 aqui, nem precisa falar dele para vocês, A gente já tinha feito análise dele, que ele tem uma vacância muito baixa, ou seja, praticamente 100% ali dos imóveis estão ocupados, onde a gente tem a maior parte em varejo, máquinas, equipamentos e veículos e peças.
Aqui a gente consegue também ver os inquilinos. Eu acho que o maior inquilino que tem a maior concentração aqui é a Renault com 12%. Tanto o GGRC11 quanto o XPML11, se vocês separarem, não tem grande concentração no único inquilino. O máximo que tem aqui é 12% nesse, também 12% nesse. Isso é muito bom porque quando há a concentração muito grande em um único inquilino, há um risco de vacância muito grande, porque se esse inquilino rescindir o contrato, sair daquele imóvel, a boa parte da receita vai ficar desfalcada e isso vai sofrer muito com o dividendo do fundo imobiliário. Então, por isso que eu gosto de comprar fundos imobiliários que têm uma diversificação muito boa, que passa nessa tríade de análise prévia, mas que também não tenha uma concentração muito grande no único mesmo inquilino. Então, com isso, a carteira do canal ficou dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, aqui nesse plano do status alfa que eu tenho, eu consigo, por exemplo, ver aqui, ó, em status alfa, aqui no cantinho, as gigantes brasileiras. Aqui eu consigo ver, ó, o potencial de valorização. Ó, a B3 e a C3, que é a Bolsa Brasileira, tem um potencial de valorização aqui, ó, de 15%. Então eu consigo ver aqui, ó, várias empresas, recomendações, o que os analistas acham. Então eu consigo ir mais a fundo. Então, mais uma vez, utilizem o cupom Gabriel Cosec para você assinar o seu plano e ter ainda mais desconto. Mas vamos pegar aqui a carteira do canal para mostrar para vocês como ela ficou. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês os proventos. Como eu comecei a carteira no começo de abril, em abril mesmo eu já recebi aqui, ó, R$ 3,30 de dividendos, ou seja, os primeiros dividendos da carteira do canal. Aqui em maio eu já recebi um total de R$ 9,96, olha que legal, já uma evolução de dividendos, ou seja, a gente já começa a ver que esses dividendos, o legal aqui desses proventos que eu recebo para o resto da minha vida, que são isentos de imposto de renda. Ele cai na minha conta para mim utilizar da forma que eu quiser. Eu posso simplesmente reinvestir este valor ou utilizar ele para bancar minha qualidade de vida. Mas como o foco da carteira é do zero até se aposentar, o foco é sim receber esses dividendos para mostrar para vocês essa evolução, mas também focando no crescimento da carteira ao longo do tempo. E agora que a gente acabou de entrar em junho, eu já ganhei aqui, ó, 3,72. Então provavelmente até o final de junho eu vou receber mais dividendos. Uma coisa muito importante é falar que os fundos imobiliários são os únicos investimentos que pagam dividendos, juros, todos os meses isentos de imposto de renda. As ações também são isentas de imposto de renda, mas elas não pagam todos os meses. Cada ação tem o seu calendário de distribuição de dividendos. Algumas pagam de forma trimestral, semestral. Por exemplo, eu vou pegar a BB Seguridade aqui, ó. Se eu vim aqui no Status Invest e descer um pouquinho a página, eu consigo ver geralmente quando que ela paga os dividendos. Ou seja, quem comprou essa ação até o dia 12/2, ou seja, a data com se você comprou a ação nessa data, você deveria receber no dia 2 de março. Ela ainda não divulgou, provavelmente, quando ela vai pagar os dividendos novamente, mas se eu olhar aqui o histórico, ó, ela paga no mês 8, no mês 3, mês 8, mês 3, geralmente no mês 8, mês 3, olhando o histórico pelo menos dela aqui. Já o Banco do Brasil, vamos ver aqui, ó, BBAS3. Já o Banco do Brasil, se eu entrar também aqui na Status Invest e descer um pouco, ela pagou no mês 12, no mês 3, bastante, no mês 3 ela pagou rendimento tributado, juros sobre capital próprio. E ela vai pagar agora no mês 6. Então, quem comprou até o dia 1º de junho, que quando eu comprei foi no final de maio, como eu comprei antes, eu vou receber agora no dia 11/6, que é 0,059 centavos por cada ação. Então, perceba que as ações, elas não pagam todos os meses como os fundos imobiliários. Cada ação tem o seu calendário de distribuição de dividendos. Aqui no site da Status Invest você consegue acompanhar tudo isso também. Então a gente já consegue ver uma evolução da carteira do canal aqui, ó. Já recebi com fundos imobiliários basicamente R$ 16,98, tá? Bom, como que está a rentabilidade, que eu acho que para vocês é o que importa nesse momento, né? Como que está a rentabilidade da carteira do canal? A carteira do canal, ela está com uma rentabilidade negativa, mas ela caiu menos que o Bovespa quando a gente compara, o que faz muito sentido, porque no começo de abril é difícil a gente falar de carteira, de canal, de investimento sem falar de política. Mas até então, no começo de abril, o Flávio Bolsonaro estava como preferido para as eleições agora de 2026. Porém, por conta do que aconteceu do áudio vazado ali com o Vorcado, do Banco Master, a rejeição dele caiu muito. E com isso, o Ibovespa, que representa a Bolsa Brasileira, ele caiu muito. E como a maior parte dos nossos investimentos da carteira do canal estão em renda variável, é normal que caia também, tá? Mas até o final ali para a eleição tem muita coisa para acontecer, mas uma coisa eu quero que vocês entendam, que o meu perfil é agressivo, e eu entendo que essas oscilações no curto prazo
não representam um destino ali, o futuro da carteira do canal. Eu estou investindo com foco na aposentadoria, no longo prazo, daqui uns 10, 20, 30 anos. Então, essas oscilações de curto prazo, para mim, representam, na verdade, uma oportunidade de investimentos. Se a gente for pegar o Ibovespa, eu quero mostrar para vocês a variação do Ibovespa nos últimos dias. Vamos pegar aqui, ó, Ibovespa. Vou pôr aqui no Google. Se eu colocar aqui, ó, os últimos 6 meses, olha a queda. Desde o dia aqui, ó, em abril, que foi mais ou menos quando a gente montou a carteira do canal, até agora, o Ibovespa caiu já 13%. Então, eu enxergo isso como oportunidade de, já que eu estou montando uma carteira com foco em crescimento, em comprar bons ativos a preços convidativos por mais tempo. Ou seja, eu tenho mais tempo para aproveitar as oportunidades. Por mim, poderia cair ainda mais e continuar baixo por bastante tempo, porque eu teria mais tempo para enviar o dinheiro para a carteira do canal e comprar ainda ativos com preços muito bons, tá? Bom, então por isso que a carteira está com uma rentabilidade aqui de menos 2,86. Eu consigo deixar aqui, ó, para vocês verem, eu vou tirar o CDI, que é o índice de referência, né, o benchmark para renda fixa, eu vou tirar só a carteira do canal e Ibovespa. A carteira do canal, ela caiu menos do que o Ibovespa. E a composição da carteira está dessa forma. A gente tem aqui 19% em ETF, aqui são os investimentos no exterior, as ações 23%, que é R$ 1.000,24, fundos imobiliários 1.155, que representa 26% da carteira, e aqui o Tesouro Renda Mais, que é o único investimento que por enquanto a gente tem em renda fixa, é 31%, 1.392. E a posição final da carteira ficou dessa forma aqui. Então no Tesouro Direto eu estou aqui com um prejuízo de R$ 35,00, que representa aqui em porcentagem menos 2,51%, e aqui o foco, como eu falei para vocês, é crescimento e patrimônio. Então essas oscilações de curto prazo é normal acontecer, e o objetivo principal aqui com esse investimento no Tesouro Direto é ganhar com marcação ao mercado. Então vai chacoalhar mesmo no começo, mas a ideia é sair dele daqui uns 2, 3 anos para ganhar com essa marcação ao mercado. Em fundos imobiliários também estou com prejuízo aqui, nos ativos no GGRC11, no HFOF11, que é o fundo imobiliário que eu comprei no vídeo passado, TRXF11 e o XPML11. Eu sei que para muitas pessoas pode assustar ver essas oscilações negativas, mas eu entendo isso como uma oportunidade de ter mais tempo para comprar bons ativos a preços mais convidativos ainda. Em ações também, um prejuízo de R$ 182,00 aqui. Se eu pegar aqui a Kepler Weber, que é a primeira empresa que eu comprei ali, estou com um prejuízo de quase 20%. A Klabin também um prejuízo de 16%. O Banco do Brasil também um prejuízo já de 5%. E a BB Seguridade, eu estou com uma rentabilidade positiva aqui de 1,21%. O que está segurando a carteira do canal, e é por isso que é muito importante você ter essa diversificação, são os investimentos aqui em renda variável, que é o ETF IVVB11. Esse ETF aqui, ó, já tive um lucro com ela, se eu fosse sair hoje, de quase R$100, ou seja, 12,52%. Por isso que é muito importante você ter uma carteira diversificada, e por isso que você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então a carteira do canal ficou dessa forma. No final desse mês vou fazer um novo aporte, porque esse vídeo era para ter saído em maio, tá saindo agora no começo de junho, mas o próximo vídeo agora vai sair no final, no meio pro final de maio, faço mais R$500 de aporte, mostro para vocês a evolução da carteira, mostro se vai entrar um ativo novo ou se eu vou comprar os mesmos investimentos que já tem na carteira. Coloca nos comentários sugestões de ações e fundos imobiliários que vocês querem que eu analise na prática, e também para mim ver se há possibilidade de eu incluir na carteira do canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez, dê seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e vai acompanhando a evolução, porque o legal de ter montado a carteira do zero até se aposentar, que você vai ter a oportunidade de se inspirar. Eu não quero que você copie, porque o meu perfil de investidor provavelmente é muito diferente do seu, mas eu quero que você se inspire e tome isso como uma inspiração para você montar uma carteira também pensando na sua aposentadoria. Para você que quer aprender o básico também de fundos imobiliários, como investir, como analisar, como comprar na prática, eu tenho um curso que é o Operação Salário Extra, que ele vai do básico ali ao avançado para fundos imobiliários, te explica um passo a passo, e ele custa menos de 2 pizzas. Inclusive, vou também deixar para vocês aqui o link na descrição do vídeo, porque eu fiz um vídeo explicando um passo a passo de como que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do Zero até se Aposentar. Então, um grande abraço e até a próxima.